Depois da vitória por 3-1 para o América Mineiro, mas a desclassificação dentro da Copa do Brasil, o Internacional se despediu e perdeu cerca de 4 milhões e 900 mil reais. No vídeo de hoje eu quero te falar o que disse o técnico Mano Menezes na entrevista coletiva após jogo, o que disse o presidente Alessandro Barcelos também depois de mais uma eliminação na sua gestão, depois de vitória, depois de Globo e agora para o time misto do América Mineiro. E também quero te falar o que disse o único atleta que parou na zona mista, o Pedro Henrique. Os outros atletas passaram reto e não quiseram dar satisfação sobre essa eliminação. Então, só antes de começar esse vídeo com novas informações sobre o Colorado, depois de mais uma eliminação, roda a vinheta. Bom dia, colorados, ou só dia, sejam muito bem-vindos e no vídeo de hoje eu quero te trazer mais informações aqui sobre o Internacional. E só antes de começar esse vídeo, apesar do Inter não estar ajudando, eu peço para tu dar aquela moral aqui no canal, que é deixar o teu gostei, te inscrever nesse canal caso tu ainda não seja inscrito e ativar também o sininho de notificações, que é muito importante para sempre que tiver vídeo novo aqui no canal, o teu celular sempre ficar notificado. Além disso, também quero te falar que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que tem o melhor estimulante para você, que tem uma melhora na performance entre 4 paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades, então não perde tempo. Clica aqui no primeiro link na descrição e compre agora mesmo o Ativo Ultra com uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos então abrir aqui com as informações do dia de hoje, depois de mais uma eliminação, mas no que um pré-jogo muito interessante. Para quem esteve no estádio Beira-Rio, e eu estive, e compareceu nas ruas de fogo, foi algo memorável, imagens muito lindas, inclusive eu de drone consegui capturar diversas imagens que eu vou postar por meio do Instagram. A minha equipe também conseguiu gravar algumas imagens muito interessantes. Mas o Inter dentro de campo mais uma vez não ajudou. O Inter começa no primeiro tempo assim, o melhor primeiro tempo do Internacional da temporada, faz 3-0, com 2 cruzamentos do DP, um gol do Igor Gomes, um gol do Nico Hernandes que vem jogando muito bem, diga-se de passagem, e no finalzinho do jogo, do primeiro tempo, no caso, acaba achando um pênalti ali, onde uma bela jogada trabalhada pelo Luca, ele acha aquele pênalti, e o Pedro Henrique acaba fazendo 3-0. Até aí tudo lindo, tudo maravilhoso, o estádio comemorando, o Inter vai pro intervalo, volta do intervalo um time totalmente diferente, um time apático, um time que jogava para se defender, para jogar só nos contra-ataques. E aí o Inter até acha um contra-ataque onde o René perde um gol inimaginável que ele perderia, ele perde aquele gol. E aí o Internacional é decretado com um jogador de 1,70 m de altura do América Mineiro, faz um gol em cima no meio de 2 zagueiros do Internacional. E ali o Inter toma o 3-1 e leva a decisão para pênaltis. Nos pênaltis, o alemão recua a bola para o goleiro, com uma criança de 13 anos faria aquilo. Ainda bem que o juiz volta o lance, porque o goleiro tinha se adiantado. O Depena faz um pênalti com 2 toques. Isso aí é algo inimaginável. Acho que o Inter é o primeiro clube da história a ser eliminado por causa de 2 toques. E aí, na entrevista pós-jogo, a gente esperando ali algumas explicações, o Mano Menezes diz que o time melhorou, que é um novo Inter, são 3 vitórias consecutivas, até olhando o copo meio cheio, a gente consegue ver isso. Nenhum time do Brasil teria feito essa remontada que o Inter fez com 6 desfalques, de acordo com o Mano Menezes. O presidente Alessandro Barcelos, na entrevista coletiva, também diz que hoje é um Inter que temos que trabalhar, temos ainda 2 competições, e um discurso muito parecido das últimas eliminações contra Caxias, Globo, Melgar, Olímpia e assim por diante. Basicamente, tanto o Mano Menezes como o presidente Alessandro Barcelos, nesse momento até entendem que o Inter evoluiu. E eu vou ser bem sincero assim para vocês, realmente o Inter evoluiu. Em relação àquele jogo, por exemplo, contra o São Paulo, Atlético Paranaense, contra o próprio América Mineiro, jogo do ida, o Inter realmente evoluiu. O Inter ganha um jogo de 3-1, poderia ter sido 4-1 se o René tivesse feito aquele gol, mas o Inter não foi eliminado no estádio Beira-Rio. O Inter foi eliminado no Mineirão com 2 pênaltis nos acréscimos. O Inter faz um gol, tem um jogador expulso. Ali o Inter é eliminado. Hoje o Inter não foi eliminado. O Inter foi eliminado lá no Independência. E hoje tinha que fazer uma remontada. Uma remontada que a gente viu apenas uma vez esse grupo de atletas, que foi lá contra o Colo-Colo. E outra coisa que tem que ser muito deixado claro. O banco de reservas do Internacional. As opções do técnico Mano Menezes eram Jean Dias, Estevão e Alemão.
No ano passado, esse mesmo time que o presidente Alessandro Barcelos disse que acredita ter, que foi aquele time vice-campeão e por isso que ele acredita que esse grupo pode ir a mais, não existe mais. Sabe por quê? Sabe qual que era o banco do Inter ano passado? Contra o próprio Colo-Colo. O Inter tinha o Brian Romero, que por mais que fosse ruim hoje seria titular do Internacional, tinha o Pedro Henrique como opção de banco, tinha o Tyson, que pode falar tudo o que quiser, mas ele é melhor que o Estevão, e não é pouco melhor, ele é melhor que o Jean Dias, e também não é pouco melhor, e além disso o Inter tinha o Edenilson. Ah, o Edenilson é muito ruim, o Edenilson é pipoqueiro, pode ser, mas é melhor que um Baralhas, não concorda? Então o Inter hoje perdeu peças no banco. E isso que a direção não vê. Realmente, os 11 jogadores não mudaram. Os 11 jogadores estão ali, né? É o mesmo time ali entre os 11. Óbvio que teve a adição, por exemplo, do Gustavo Campanharo no lugar do Gabriel. Teve a adição, por exemplo, ali na lateral direita do Igor Gomes. Essa dupla de zaga agora entrou com o Nico Hernandes. Mas no banco de reservas, o Inter piorou. E além da preparação física, que não é mais desculpa, a preparação física hoje não é mais desculpa do Inter. Não dá pra se apegar na preparação física do Inter. O segundo tempo do Inter também é ruim, porque o Inter tem que tirar os titulares. E quando coloca os jogadores de banco, acaba não correspondendo. Porque imagina, tu tira o Wanderson, e tu coloca o Estevão. Tu tira um Pedro Henrique e tu coloca um Jean Dias. Isso aí não tem a mínima explicação possível. Então esse time que o presidente Alessandro Barcelos vê, ano passado que foi vice-campeão brasileiro, era um time que tinha um banco de reservas, no mínimo decente. Tinha um Tyson ali que poderia fazer uma correria no segundo tempo. Tinha, por exemplo, um David que por mais que fosse o máximo ruim possível e era bagre, era melhor que o Jean Dias. Tinha um Brian Romero que resolveu alguns jogos pro Inter, resolveu aquele jogo contra o Botafogo lá no Newton Santos, o Inter ganha por 1-0, faz gol contra o Palmeiras aqui no estádio de Beira-Rio, né, um bonito gol, diga-se de passagem. Pô, também era ruim, mas é melhor do que a gente tem hoje. E eu nem vou cogitar, por exemplo, né, o Estevão, que hoje é um jogador que saiu na decisão por pênalti, para quem não percebeu, ele não iria bater os pênaltis. O Mano Menezes saca o Estevão antes de terminar o jogo, o Inter termina o jogo ali e o Estevão não bateria pênaltis, tanto que na rodinha ali, o Estevão ficou com os jogadores de banco de reserva, não lá com os caras que iam bater. O Mano preserva o Estevão, sabendo que ele poderia pipocar novamente. Ah, mas é um menino da base. Bom, a gente tivemos diversos meninos. Olha o Matheus Dias. O Matheus Dias ele é quase mais novo que o Estevão. E o Matheus Dias, nas 3 decisões de pênaltis, contra Caxias, CSA e agora contra o América Mineiro, ele acertou as 3. É porque o guri tem personalidade. O Estevão, ele não tem personalidade. Logo, ele não pode jogar no Internacional. O Matheus Dias, nas 3, inclusive disputas de pênalti, na minha opinião, foi o jogador que melhor bateu pênaltis, com apenas 19 anos de idade. Ele deslocou o goleiro em todas as 3 batidas que ele fez nas últimas 3 eliminatórias do Inter. Então não tem explicação. O Inter tem que contratar agora na janela de julho, não só para o time titular, porque precisa. Vai chegar aí talvez o Cuejaro, o Valência, é muito importante, mas também para o banco de reservas. Senão o Inter vai continuar sofrendo no segundo tempo, não só por causa da preparação física, mas também por causa de não ter um banco adequado nesse momento. Deixa a tua opinião aqui nos comentários, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Grande abraço para todos vocês, valeu, falou e fui!